Alô, turminha do terceiro ano. Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Hoje, a nossa aula de hoje vamos começar com história. Quero que pegue o livro que nós vamos acompanhar de acordo com que nós fazemos na sala de aula. Você vai pegar um lápis de cor de sua preferência para a gente estar grifando no texto as partes importantes, ok? Então vai lá, pega lá o lápis e o livro. Vamos lá, galerinha. Página 189 de História. Nós vamos falar sobre datas comemorativas. Então tá assim. Em todo o mundo, pessoas comemoram datas que consideram importante, como o dia do aniversário, o Natal e o Ano Novo. Sublinhe essa frase aí. As datas comemoradas podem ser familiares, locais, regionais, nacionais e mundiais. Sublinham essa frase aí. Com a criação do calendário, com os meses e os dias definidos, tornou-se comum comemorar o tempo, seja como feriado nacional, aniversários e outras celebrações. Sublinham essa frase aí. Desde com a criação do calendário, com os meses e dias definidos, tornou-se comum comemorar o tempo, seja como feriados nacionais, aniversário e outras celebrações. Sublinharam? Continuando. Coisas relativas à história, cultura e religião envolvem data e criam significado para elas, tornando essas datas relevantes para uma comunidade familiar ou país. Em diversos lugares do mundo, as pessoas têm a tradição de comemorar essas datas. Então, sublinham aí que nós vamos estar falando e relatando algumas datas importantes deste local. Então, sublinha. Em diversos locais do mundo, as pessoas têm a tradição de comemorar essas datas. Primeira data que é comemorada no mundo é no dia 1º de janeiro, que todo mundo é comemorado o Dia Mundial da Paz. E o que vem esse ser o Dia Mundial da Paz? É o primeiro dia comemorativo do ano em que a festa do Ano Novo, que é o último dia comemorativo de um ano, existe datas e eventos comemorativos de todas as naturezas e para todos os gostos. Em algumas datas, comemora-se coisas relacionadas à religião, como, por exemplo, o Natal, que celebra o nascimento de Jesus. Já em outras datas, são lembradas pela importância histórica, como o Dia da Consciência Negra. Outras datas são mais comerciais e incentivam a troca de presente, como, por exemplo, o Dia das Mães. Então, sublinham isso aqui, ó. Outras datas são mais comerciais e incentivam a troca de presente, como exemplo, o Dia das Mães. Sublinhar? Então, vamos lá para a página 191. Algumas datas comemorativas passam a ser feriados nacionais devido à sua importância para a sociedade. Sublinhe esse pedacinho aí. Algumas datas comemorativas passam a ser feriados nacionais devido à sua importância para a sociedade. Sublinharam? Continuando. Nessas datas, as pessoas são dispensadas de seus trabalhos, as escolas não funcionam e o comércio fica fechado. Alguns desses feriados referem-se às datas religiosas, outros a acontecimentos importantes para a história do país. Então, aqui o primeiro exemplo que o nosso livro traz é o dia 1º de maio, que é comemorado o Dia do Trabalhador. A festa comemorativa em todo o país. Então, nesse dia aqui é um feriado, como se fosse um feriado nacional, né? Porque não tem aula, as pessoas não vão trabalhar.
E a independência do Brasil, que comemora no dia 7 de setembro, é uma importante data para o país. Por isso, essa data é chamada de feriado. Passando para a página 192. Continuando. Às vezes, as datas comemorativas se estendem por mais de um dia. No Brasil, o dia 12 ao dia 15 de março, que é comemorada a Semana da Biblioteca. Esse é um dos exemplos. Temos também as datas comemorativas, que são feriados, mas são comemorados nacionalmente, que são os dias das mães, o dia do índio, o dia da árvore e o dia do professor. Então, ele é comemorado nacionalmente. Continuando. O maior feriado do Brasil é o Carnaval, uma festa que representa muita cultura brasileira. O Carnaval é comemorado em todo o país e inicia os dias que antecedem o feriado da Páscoa. E geralmente o Carnaval ocorre no mês de fevereiro. Então, sublinho isso aqui porque essa frase é muito importante para o nosso calendário. Então, sublinham aí. O maior feriado do Brasil é o Carnaval. Então, o maior dele todo é o Carnaval. Por que também o Carnaval? Porque as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo tem as escolas de samba que desfilam no sambódromo, criando um espetáculo que sempre conta a história de alguém, de um país ou de um costume. Em outras cidades, como Salvador e Recife, por exemplo, o carnaval é comemorado nas ruas e a festa atrai milhões de pessoas no Brasil e de outros lugares no mundo todo o ano. Então, na página 193, continuando. O Brasil tem mais de 500 datas comemorativas em seu calendário. Dessas 500 datas, apenas 12 são feriados nacionais. Então, sublinho isso aqui, ó. Apenas 12 são feriados nacionais. Então, existem feriados nacionais, estaduais e municipais. Sublinho isso também. Existem feriados nacionais, estaduais e municipais. Geralmente, na data do aniversário de algumas cidades, aqueles dias que é considerado feriado na cidade. Temos também o feriado considerado civis e os feriados considerados religiosos. Então, os religiosos é tudo que tem a ver com a igreja e os civis é o que tem a ver com as pessoas, né? Então, prestando atenção, continuando. Ambos dependem de sua importância, podem ser considerados feriados nacionais, como vimos nas páginas anteriores. Agora, confira a seguir quais são os feriados nacionais mais importantes no país. Feriados nacionais. 1º de janeiro, que é o dia da confraternização. Dia 21 de abril, que é o dia do Tiradentes. Dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador. Dia 25 de dezembro, que é o Natal. Dia 15 de novembro, que é a proclamação da República. Dia 2 de novembro, que é feriado, que é o Finados, que é o Dia dos Mortos. E dia 7 de setembro, que é a Independência do Brasil. Continuando. Os principais feriados nacionais misturam datas importantes, como, por exemplo, o Dia do Trabalhador e a Proclamação da República, é o feriado histórico. Então, sublinha essa frase. Os principais feriados nacionais misturam datas importantes, como, por exemplo, o Dia do Trabalhador e a Proclamação da República. Outro fato importante é que existe também o feriado do Dia das Eleições, geralmente realizado no 1º domingo de outubro. Neste dia também é o feriado nacional, mas ele não é comemorado todos os anos, eles têm um ano próprio para isso. E aqui já na página 194,
e 195 são as atividades que vai ser realizada dentro desse contexto. Então, vamos lá. Preste atenção. Na página 185 é uma pesquisa. É para ser pesquisado. Não é um exercício que você vai tirar daqui do livro. Aqui está pedindo, ó, sobre o aniversário da sua cidade. Pesquisa e responda. Você vai fazer uma pesquisa e eu quero essa pesquisa escrita no caderno de história, como atividade também. E dentro dessa pesquisa, você vai responder essas perguntas aqui que eles querem dizer. Entendeu? Confirmado? Então, ó, até a próxima aula. Beijo e fica com Deus.